o James Joyce nasceu em 1882, em Dublin, na Irlanda, onde ele passou a infância e a juventude dele. E aqui, gente, eu estou trazendo alguns dados da biografia dele, não para falar, ele é assim, nasceu assim, aconteceu isso com ele, mas para a gente pensar na questão do exílio, que depois a gente pode até conversar melhor, mas essa questão do exílio aparece muito na obra dele, né? Então, apesar de ele nasceu em Dublin, mas ele foi fazer faculdade na França, né? E ele morou muitos anos na França, na Itália e na Suíça, né? Acho que mais da metade da vida dele, com certeza, ele morou fora da Irlanda. Ainda assim, toda a obra dele retrata e é ambientada em Dublin. Ele até tem uma frase assim, que diz, mais ou menos, eu não sei se são essas exatas palavras, mas é mais ou menos assim. Quando eu falo da minha terra natal, estou falando da terra natal de todo mundo, né? Então, se eu falo da minha cidade, eu estou falando de qualquer lugar, né? Aqui, suas obras, tanto como poeta, contista e romancista, possuem um caráter experimental, cheios de neologismos e realismo social, e são marcadas pelo monólogo interior. Além de dedicar-se à escrita, ele também atuou como professor. Ele nasceu numa família católica, né? Estudou em internato e depois foi estudar em colégio jesuíta. E olha só que interessante, a Irlanda é um país protestante. E então ele já de cara assim se viu identificado numa minoria católica dentro de uma maioria protestante. E já aí a gente pode pensar nesse exílio, né? Esse exílio religioso. Falei lá no começo desse exílio, né? Que é muito marcante na obra do Joyce. A linguagem dos exilados versus a língua do opressor. A escrita na língua do opressor, que é o inglês, se dá de uma maneira que ela deixa de existir para dar lugar a essa nova língua, que é essa língua inventada, que é a língua que o Joyce vai dizer que é a língua dos exilados, né? No Finnegan's Wake, que é o último romance que ele escreveu, o livro todo, inteiro, do início ao fim, é escrito nessa língua dos exilados, como a gente vai ver depois, né? Com muitos trechos irreconhecíveis e outros praticamente ilegíveis. Nesses casos, né, que ele mistura numa palavra só, ele coloca uma referência em sânscrito, a outra em latim, o mandarim, o alemão, enfim, ele faz uma salada russa, né? O exílio aqui para o Joyce é uma forma de resistência e oposição à terra natal, à Irlanda, que é a terra dos opressores, onde se fala a língua do opressor, o inglês, né? Ele fala assim, ó, estar no exílio é não pertencer a lugar nenhum. Aqui a gente fala muito do pertencimento do psicótico, né? A que lugar ele pertence, né? Qual que é o pertencimento dele, né? Aonde ele se encaixa? Como que ele se coloca, né? E ao mesmo tempo, o Joyce ele revive e se transporta para a sua origem, que é Dublin, né? Então ele vai falar da cidade dele, ele vai ambientar a obra dele em Dublin, né? E ele fala assim: se Dublin fosse destruída,
poderia ser inteiramente reconstruída a partir da minha obra. Olha só, isso é muito legal, né? Porque quando ele propõe uma nova língua para fazer deixar de existir essa língua do opressor, ele está meio que aniquilando a língua do opressor e a terra natal dele, a Irlanda. Mas, ao mesmo tempo, ele propõe uma nova Dublin. Ele propõe uma nova terra natal a partir dessa nova língua. Exilados das correntes e das amarras sociais. O Joyce escreveu uma peça teatral chamado Exilados. E aqui ele propõe o exílio como uma defesa incondicional da liberdade humana. A história, resumindo, né, após um longo período de exílio, um casal que mora fora há muito tempo volta a Dublin. E aí, nesse retorno, eles voltam a ter contato com as pessoas que eles conheciam, familiares, amigos, né, as pessoas do bairro, enfim. E aí, o que ele traz aqui é essa questão do adultério, né? A peça Exilados coloca em xeque a própria sociedade e se pergunta se essa sociedade poderia aceitar a existência de laços interpessoais genuínos e livres de qualquer condicionamento ou regra, né? Então, o que ele propõe aqui, pensando nessa bagagem católica cristã, né, essa família tradicional, né, enfim, como que ele vê essa questão. Claro que não se falava em poliamor, né, nessa época, mas se tivesse poliamor, como que o Joyce ia encarar o poliamor? Ele fala, bom, as pessoas que praticam o poliamor são exilados da sociedade, é isso que ele está dizendo, né? Pessoas transexuais são exiladas da sociedade, né? Homossexuais, enfim, né, são exilados dessa sociedade padrão cristã, da família. Enfim, eu ia falar família brasileira, gente, olha só. Mas, de fato, né?